Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 19 de março, nós estamos recebendo com muito prazer o superintendente regional do Detran, Departamento de Trânsito, engenheiro Rogério Kranchaninov, e o professor Iberê Cirna, especialista em marketing político e publicitário como comentarista. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: verão vai embora, mas deixa sinais de alerta. Na Folha de São Paulo, Ucrânia acusa a Rússia de ataque à base na Crimeia. No Estadão, Dilma diz que parecer sobre compra de refinaria era falho. No Santa Portal, Portuguesa Santista vence jogo treino contra reservas do Santos Futebol Clube. No site do BocNews, casos de dengue têm redução de 80% em 2014. No G1 Santos e região, sequestrado é forçado a levar suspeitos para casa. E no portal da UOL, Alstom pagou suborno em São Paulo a políticos do PSDB e servidores, diz testemunha. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre transporte público, vamos falar sobre trânsito, sobre mobilidade urbana, enfim. E vamos conhecer quais os desafios e prioridades do novo Detran, Departamento de Trânsito, que deixou de ser um organismo da Secretaria de Estado da Segurança Pública para se tornar uma unidade da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Por isso mesmo, nós vamos saber quais são as novas diretrizes e ações da Superintendência Regional do Detran para a nossa região metropolitana da Baixada Santista, entrevistando, para tanto, o Superintendente Regional, engenheiro Rogério Kranchaninov, que é o nosso convidado de hoje. Mas o debate em torno de todas essas questões fundamentais para o cidadão, vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quarta-feira é de sol com aumento de nuvens durante o dia. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 24 e 33 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo pela Anchieta. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera varia de 15 a 30 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista enfrenta a fila de 20 minutos. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e nós voltaremos em seguida para entrevistar o Superintendente Regional do Detran, engenheiro Rogério Kranchaninov. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal BocNews está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios.
bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 19 de março, e hoje recebendo com muito prazer o superintendente regional do Detran, Departamento de Trânsito, engenheiro Rogério Kranchaninov, e o professor Iberê Cirno, especialista em marketing político e publicitário, como comentarista. E agora nós vamos ver o VT do programa de hoje, a reportagem do programa. Paula. Quem precisa se deslocar na cidade já começa a perceber que o trânsito está ficando cada vez mais congestionado. O aumento no número de veículos é notório e a sensação é de que os trajetos estão cada vez mais demorados, principalmente para os transportes coletivos. É o que aponta uma pesquisa feita pela EMTU. Carlos é estudante e precisa pegar ônibus todos os dias para ir até o estágio. Para ele, a quantidade de ônibus em Santos é suficiente, mas quando o assunto é o trânsito... O pessoal estaciona os carros aqui nas horas de pico. A partir das 6 horas, que é quando eu volto do estágio, é terrível, é terrível. Os motoristas têm que ficar desviando dos carros e, claro, né, um ônibus, por ser muito grande, demora muito a manobrar e tudo, então acaba parando o trânsito, aí para tudo. Segundo uma pesquisa realizada pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, em 5 anos, o tempo médio das viagens entre as cidades onde a Aviação Piracicabana presta serviço aumentou 6%. Isto quer dizer que um deslocamento médio de 32 minutos passou para 34. No entanto, quem utiliza veículo próprio, como carro ou moto, sentiu um ganho no tempo de movimentação de 5%. Já quem anda de ônibus percebe que o período de deslocamento está pior. São 12% a mais de tempo no trânsito. Depois desse negócio de IPI, né, reduzido aí, muita gente foi comprando carro e tá um trânsito. Aí atrapalha os ônibus, né? Atrapalha também os ônibus também. Aí está a reportagem e, de fato, é excessivo o número de veículos na nossa região. Inclusive, o último levantamento aponta para 1,4 habitantes por veículo na nossa cidade, somente em Santos. Esse é um número, uma relação que é uma das maiores do Brasil e até uma das maiores do mundo. Por conta de tudo isso, nós temos, de fato, um trânsito meio que complicado. Daí a importância do transporte público, que as pessoas utilizem o transporte público. E, nesse aspecto, o VLT é muito importante, é quase que um divisor de águas nesse sentido. Doutor Rogério, muito obrigado pela sua presença, bom dia. Como é que o senhor viu essa pesquisa, enfim, essa situação do tempo de viagem hoje mais demorado aqui na nossa região? Bom dia, Nascara, bom dia, Iberê, bom dia a todos. É preocupante, né? Essa tendência ela vem crescendo aí nos últimos tempos, né? A facilidade hoje para se adquirir um veículo é muito grande para financiamento, a própria melhoria das condições da população, as condições econômicas facilitam isso, então a gente só contribui para esse aumento, né? Preocupa mais ainda, a parte dessa pesquisa também eu estive vendo com um pouco mais de atenção, preocupa também, principalmente aqui na região, a redução no número de viagens por bicicleta e a pé. Então as pessoas que até então usavam sua bicicleta provavelmente devem ter comprado uma moto, aquelas que andavam a pé também provavelmente, né? Hoje você compra uma motocicleta aí com uma prestação aí na faixa de R$100 por mês, né? E as pessoas todas vão para a rua e acabam contribuindo ainda mais para os índices de congestionamento, né? Então, como você mesmo acabou de falar, acabou de citar a questão do VLT, eu acho que hoje é o grande divisor de águas para a região, né? O VLT ele vai estruturar, ele é um tronco estrutural, uma linha troncal, né? Exatamente. É ele quem vai redesenhar, fazer com que todo o sistema de transporte, inicialmente aqui na ilha, né, Santos e São Vicente, ele seja redesenhado. Todas as linhas passam a alimentar esse VLT, né? Então as pessoas não mais usarão um único transporte para se deslocar, ou um único modal, tá? Eles terem obrigatoriamente, ou quase que obrigatoriamente, terão que fazer uma baldeação, mas terão viagens mais rápidas e viagens mais confortáveis. Com mais conforto, certamente, né? A pessoa pega o VLT e depois desce, por exemplo, num terminal junto à Avenida Ana Costa, né, nessa primeira fase, digamos como exemplo,
de ali pega um ônibus e se dirige, por exemplo, para a Ponta da Praia ou para qualquer outro bairro da cidade. E o VLT vai contribuir também com a redução do número de ônibus circulando nas ruas, né? Na medida em que os ônibus que hoje são metropolitanos, que trazem as pessoas de Praia Grande, que trazem as pessoas de São Vicente para cá, eles deixam de circular porque as pessoas também nesses municípios, né, vão se integrar ao VLT e vão vir, por exemplo, aqui para Santos ou retornar para a sua origem usando esse modal, né? Então, isso também vai ter um impacto positivo. Entendi. Professor Iberê, bom dia, obrigado pela presença. O senhor é um especialista em pesquisa, já desenvolveu várias pesquisas na área de transporte público, de transporte coletivo, enfim. Como é que o senhor recebeu essa informação? Bom, primeiro, bom dia, Chico, bom dia, Rogério, faz tempo que não nos víamos, né? E fiquei muito impressionado com a sua pronúncia, porque eu nunca consegui falar o sobrenome do Rogério com essa fluidez como o Chico falou agora. Então, eu fico muito feliz de estar encontrando o Rogério novamente. Eu sou um pouco mais crítico neste processo de transporte coletivo, de mobilidade. Eu acho que nós brincamos um pouco, né, Rogério? Porque ao lado do governo federal incentivando as pessoas a comprar carro para que não crie uma crise de desemprego, o quanto de que a indústria automobilística ainda é um grande empregador, então para que não tenha nenhum impacto pensando, né, minimamente em manter o emprego, dane-se a mobilidade. Então pode pôr carro na rua, a gente falou uma moto... Mas tem o Pacto Mobilidade, então, tem tantos bilhões o Pacto Mobilidade em 2015 vai obrigar as cidades de até 20 mil habitantes, obrigatoriamente, a ter um plano de mobilidade urbana. Isso tem muito dinheiro, se você não fizer, não tem dinheiro para o PAC da mobilidade, você tem... Mas o que eu fico assustado é que parece que nós corremos sempre atrás do rabo, Chico. Então, nós estamos falando de mobilidade há quanto tempo? O Rogério é um especialista nisso, sabe? E as ações não são integradas. Então, enquanto um incentiva o carro, o outro no município, que é onde você anda, fica aí numa ilha como a nossa, que não se pode mexer nem em rua. Para abrir uma rua aqui é um transtorno, é uma pancadaria, vem a turma do não, porque aqui foi tombado, porque passou o cavalo do Dom Pedro, sei lá o que eles vão fazer. E nós estamos numa ilha, não cresce, né? Aí todo mundo fala assim, é um VLT. Eu, enquanto dirigi a agência metropolitana, acompanhei por diversas vezes as reuniões sobre o VLT. É brilhante a ideia, só que nós estamos um pouquinho atrasados, né? O impacto do VLT na redondeza é fundamental. Eu estive vendo o estudo de quem criou, né, a área da abrangência do impacto do VLT. Isso vai mudar estruturalmente a cidade toda. Só que quando mudar, o governo federal deve agora incentivar mais a indústria automobilística, mais a moto, aí é corredor. Então, assim, eu acho que nós brincamos com isso, Chico. É essa a preocupação. Esses projetos no Brasil, a longo curso, projetos não imediatos e eleitoreiros, projetos para 50 anos. Temos que começar a pensar agora. Todo mundo fala assim, mas na Europa é bonito. Mas vai ver quantos anos eles estão lá implantando, aculturando esse processo. Aqui não. Você acorda de um jeito, dorme de um jeito, acorda do outro com um processo. Agora, moto é de graça, é só passar lá e pegar. Legal. Vai pôr mais 3 mil motos por dia na rua. Onde anda? Não sei. Como lidar com essa contradição, doutor Rogério? Quer dizer, o governo federal incentivando o uso do veículo particular e os municípios incentivando o uso do transporte público, transporte coletivo. Olha, é uma equação complicada, né? O Iberê lembrou aqui, a cadeia produtiva da indústria automobilística é muito extensa, né? E o impacto na economia, o impacto na geração de empregos, ele é muito sensível, né? E eu me coloco talvez na posição de quem formula essas políticas, né? Qual a dificuldade, né, em conciliar coisas que são antagônicas, né? Você, por um lado, você precisa reduzir o número de veículos circulando e, por outro lado, você precisa dar mais mobilidade, porque mobilidade é fundamental para a vida das cidades e para a economia também. Claro, né? Então, você está falando com fatores econômicos de um lado e fatores econômicos também do outro, né? O que afetam a economia. Mas, em algum momento, esses formuladores de políticas vão ter que sentar e formular uma política que seja uma política, vamos dizer assim, de Estado, né? Que seja, que ela transcenda governos, né?
O Brasil, por exemplo, ele apostou na sua fase de industrialização na indústria automobilística. Quer dizer, grande parte da industrialização do Brasil foi calcada na instalação da indústria automobilística aqui. Com isso se sucateou a indústria ferroviária, né? E hoje nós estamos pagando esse preço, né? Então, inclusive não só para transporte de passageiros, mas também nós vemos aí para transporte de cargas, haja vista aí as filas e filas de caminhões nas cidades que têm operações portuárias, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser, em algum momento, deixa de ser inevitável, eu acho que já é inevitável, sentar e realmente discutir políticas de Estado para a mobilidade. Infelizmente, ainda nós temos aí um Ministério das Cidades que ainda não conseguiu juntar esses atores todos para formular essas políticas, né? Embora nós tenhamos o PAC, o próprio VLT aqui na região e outros projetos aí importantes, né? Como o túnel, como a ligação aí com a Zona Noroeste, também o túnel de ligação à Zona Noroeste, a entrada da cidade de Santos, né? Todos eles têm projetos que não só os projetos executivos, mas certamente também a execução vão ser financiados pelo PAC, né? São projetos de mobilidade urbana, mas isso ainda vamos dizer assim, é pouco, é muito pouco perto desse cenário que nós temos. E a necessidade do investimento de muito recurso, muito dinheiro. Está certo que o PAC Mobilidade Urbana pode exatamente financiar todos esses projetos, mas nós não podemos desconsiderar o fato de que também estamos em ano eleitoral. E o ano eleitoral impõe algumas limitações com relação a investimentos, especialmente no segundo semestre. Nós já estamos na metade, praticamente, do primeiro semestre e muito pouco se viu em termos de realizações. Então é preciso ficar atento a isso. É provável que investimentos desse porte tenhamos só em 2016, já com um novo governo. Então, de repente, o novo governo vem com outras prioridades e não se sabe. Então, tudo isso tem que ser ponderado, professor. Mas, Chico, o que é curioso, ele tem que alertar sempre. Nós estamos falando agora de Copa do Mundo, né? O Brasil vai cumprir as metas da FIFA aí, do presidente mundial, aí, o cara que manda no mundo, ele que diz como é que tem que ser. Ora, você construiu um estádio e na área da abrangência do estádio vão criar avenidas iluminadas, só que ela acaba dali 1 quilômetro, virou barro. Isto é a forma como se trata o Brasil. Aí nós estamos falando de Copa do Mundo e já sabíamos que em 2014 a Copa seria aqui e não fizemos absolutamente nada prevendo a mobilidade que vai ser gerada pela própria Copa. Muito bem. O Francisco Lascara está dizendo aqui, vai mudar porque o governo em 2016 nós temos Olimpíadas. Sim. Sabe o que vai acontecer? Tem eleição em 2016? Não, 14, né? Então 14 vai ser um monte de promessas. Mas eleições esse ano e temos eleições em 2016. Então, eleições municipais. Isso, a municipal, coitada, ela fica a reboque de tudo, né? Aquele que tem a caneta... Vamos ter eleição na Prefeitura do Rio de Janeiro, onde vai ser a Olimpíada. Aí você diz assim, aí a presidência da República da Veneta, estão fazendo uma campanha bonita, eleitoral, né? Mas é alguma novidade que em 2014 nós teremos Copa e precisaríamos... Não. Aí é uma das grandes dúvidas. Eu tive com o secretário de Turismo, né, preocupado com esse negócio da Copa, e ele falou no seu programa aqui, ele disse o seguinte, a maior preocupação que nós temos é que a seleção, por exemplo, mexicana, que vai se hospedar aqui, como é que ele vai daqui para o aeroporto? E vai jogar 3 vezes no Nordeste. Na primeira fase, jogar 3 vezes no Nordeste. Portanto, a seleção mexicana vai se deslocar 3 vezes de Santos para Guarulhos. E o medo dele, com muita coerência, é não chegar lá no aeroporto. Isso é a brincadeira da Copa. É verdade. Mas, enfim, a necessidade de se repensar o país. Eu acho que a eleição é uma boa oportunidade, pelo menos, doutor Rogério, para que os candidatos à presidência da República, os candidatos ao governo de São Paulo, discutam em profundidade essa questão da mobilidade urbana, que é fundamental, não? É uma bela oportunidade. Não, sem dúvida. Nós vimos na própria campanha, na eleição municipal, né, que ocorreu em 2012, né, que um dos temas mais debatidos foi a questão da mobilidade urbana. Então, essa questão, ela está hoje no dia a dia das pessoas. Mobilidade urbana já virou um jargão, né? Alguma coisa que era usada muito nos fóruns técnicos, né? Hoje não, hoje está na boca do povo. E realmente é uma questão que preocupa, porque você está se apropriando, né,
uma coisa que é muito preciosa e que, vamos dizer, não é renovável, que é o tempo do cidadão, né? Então, o tempo que o cidadão passa preso dentro do seu veículo, né? Preso num trânsito, ou mesmo dentro do transporte público, num ônibus, né? É um tempo que ele não é perdido, né? Ele não pode usar para mais nada, ele não recupera isso, né? Então, meia hora, uma hora que seja, que o cidadão consiga ter para utilizar para estudo, para lazer, para viver com a família, etc. É um bem muito precioso e concordo contigo na escala aqui, é uma coisa que os governantes, né, os próximos candidatos aí a governo do Estado e a presidência da República devem debater isso de uma forma muito mais séria e com propostas concretas. Né? Sem dúvida, e é um tema, inclusive, que deve ser abordado pelos candidatos aqui da nossa região, candidatos a deputados estaduais, deputados federais, até porque nós vivemos numa região metropolitana, é uma região metropolitana de direito, mas ela só será de fato uma região metropolitana quando nós tivermos um transporte metropolitano. Sem transporte metropolitano, nós jamais seremos de fato uma região metropolitana como já somos de direito. E para isso o VLT é indispensável, não apenas nesta primeira fase, mas em todas as fases subsequentes, no sentido de integrar toda a nossa região metropolitana. Se assim não for, nunca teremos, de fato, uma região metropolitana, doutor Rogério. Concordo contigo. Então tá certo. Doutor Rogério, nós vamos falar no próximo bloco a respeito do novo DETRAN. DETRAN, que agora é o Departamento de Trânsito, que deixou de estar na esfera da Secretaria de Segurança Pública do Estado e hoje está na esfera administrativa da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, o novo DETRAN, o novo Departamento de Trânsito. Mas nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Dia 19, em homenagem ao dia de São José. Estamos procurando o carpinteiro José. José, o pai de Jesus. Um carpinteiro escolhido por Deus para ser o pai do menino Jesus. Nossa Maria lhe dará um profeta. De um homem que criou Jesus como se fosse seu filho. José, o pai de Jesus. Dia 19, às 16h, na Santa Cecília TV. Seu nome será Jesus. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 19 de março, e hoje recebendo com muito prazer o superintendente regional do DETRAN, engenheiro Rogério Cranchaninov, e o professor Iberê Cirna, que é especialista em marketing político e publicitário, como comentarista. E neste bloco, doutor Rogério, eu gostaria de falar especificamente sobre o novo DETRAN. O novo Departamento de Trânsito, que tem uma superintendência regional aqui na nossa Baixada Santista, na região metropolitana. E queria lhe perguntar a respeito dos avanços desse novo DETRAN, que mudou de esfera administrativa, deixou de ser uma unidade, como sempre foi, da Secretaria de Segurança Pública, para se transferir para a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Com essa mudança, houve avanços, Rogério?
Com certeza, posso dizer que avanços ocorreram. Esse processo todo se iniciou em 2011, né, com a transferência do DETRAN, da Secretaria de Segurança Pública, para a Secretaria de Gestão, e depois em 2012 para a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, e em 2013 com a criação da autarquia DETRAN, né, por projeto de lei. A partir daí começou a movimentação toda, que foi a mudança da condução, da direção da Ciretrans. Deixaram de ser feitas por delegados e passaram a ser feitos por diretores. É importante dizer que esses diretores, na sua grande maioria, são funcionários de carreira do DETRAN, oficiais administrativos que passaram por um processo seletivo, passaram por um treinamento e assumiram a direção da Ciretrans. Então ela deixou de ser uma unidade com características de polícia, né, de delegacia, e passou a ser uma unidade administrativa, né? O projeto ele se baseia, né, tem como base alguns pilares, né? A transparência, a ética, o atendimento ao cidadão, né? A qualidade no atendimento ao cidadão são alguns deles. A padronização dos procedimentos, né? Então os procedimentos que se adotam, eles são padronizados para todo o Estado, para todas as Ciretrans. Essa migração, ela está se concluindo agora, então até final desse mês, início do mês que vem, com algumas exceções aí que são realmente vão ser pontuais, né? Em todo o Estado não terão mais policiais trabalhando na Ciretrans. Então todas as Ciretrans já estão sendo dirigidas ou serão dirigidas por diretores, né? São funcionários de carreira, na sua maioria, né? E não terão mais policiais trabalhando também dentro dessa Ciretrans, né? Então, o que ocorria antes, você tinha um encarregado, você tinha um investigador, tudo isso já está por determinação do governador Geraldo Alckmin. Todos os policiais estão retornando à sua atividade de origem. Há quem diga que a autarquia pretende ser uma espécie de poupa-tempo, no sentido de atender o cidadão? Exato. Ele está sendo até chamado de poupa-tempo do trânsito, né? Então, como é que funciona, por exemplo, a rotina? Um cidadão que queira renovar a sua habilitação, doutor Rogério, como é que ele deve proceder? Então, renovação de habilitação. Então, só falando do poupa-tempo, quem está à frente, quem é o diretor, quem é o presidente do DETRAN é o Dr. Daniel Anenberg. O Dr. Daniel Anenberg nada mais é a pessoa que implantou o poupa-tempo no Estado, né, de São Paulo. Então, as unidades todas que nós temos de poupa-tempo, inclusive aqui de Santos, foram implantadas sob a coordenação do Daniel. Então, ele trouxe esse modelo que é um modelo de sucesso na administração pública, de qualidade e atendimento ao cidadão. Um cidadão que queira, por exemplo, né, renovar sua habilitação, ele vai primeiro entrar no site do DETRAN, www.detran.sp.gov.br, vai acessar lá a informação, né, referente à renovação da sua habilitação. Ele vai fazer um pré-cadastro. Então, ele vai colocar alguns dados básicos, tá, e vai agendar a sua ida à Ciretran. Então, ele, por exemplo, aqui em Santos, ele pode fazer tanto agendar para o poupa-tempo quanto a Ciretran aqui na Conselheiro Nebias com Alexandre Culano, né? Ele vai ter opções de horário, de dias e horários que ele pode agendar. É um horário marcado. É um horário marcado, exatamente, horário com agendamento. Ele imprime esse agendamento no dia que foi marcado, ele comparece à unidade com os documentos que forem ali solicitados, ele é atendido em mesa. Então hoje o atendimento em algumas dessas Ciretrans que nós já assumimos e estamos transformando o atendimento modelo poupa-tempo, ele se identifica na triagem, recebe uma senha. Tá? A senha corresponde a uma mesa de atendimento. Claro. Como é no poupa-tempo. Exatamente. Ele é chamado, senta na mesa, é feito o atendimento, confirma o pré-cadastro que ele fez na internet. Com essa mesma senha, ele, na mesa ao lado, ele faz a coleta da biometria, que é a impressão digital, e a foto, e pronto, ele vai receber, já encerrou seu procedimento. Depois recebe um protocolo, 2 dias, 3 dias, 5 dias, depende da Ciretran, ele volta na Ciretran e retira seu documento. Retira seu documento. Quer dizer, rápido, simples assim. Em alguns dias ele resolve o problema e esse serviço é tudo gratuito? Exatamente. Ele paga as taxas normais, né, de renovação, mas ele não é cobrado nenhum serviço, nenhuma taxa adicional pelo serviço, e sim a taxa normal que é estabelecida por lei
para a prestação daquele serviço. Você tem casos ainda que, por exemplo, continuando com a habilitação, por exemplo, o cidadão que tem a sua carteira de habilitação extraviada, perdida, furtada, coisa do tipo, ele não precisa nem comparecer à Ciretran, ou ao Detran. Ele, pela própria internet, acessando o site da internet, ele tem os serviços eletrônicos, ele insere os dados, paga a taxa no banco ou até pela internet, né, no Bankline, né, e recebe a sua segunda via de CNH na sua casa, na sua residência, no seu escritório, no endereço onde ele enviar. Então, são serviços que, para facilitar a vida do cidadão. Hoje nós temos aí mais de 20 serviços eletrônicos que estão disponíveis para o cidadão, que ele não precisa mais sair da sua casa ou do seu escritório para realizar. É o novo Detran, como está se vendo. Professor Iberê. Eu estava olhando aqui, primeiro que eu tenho uma dúvida, até deve ser histórica. Percebe-se que tudo no Detran, né, Rogério, é um ato administrativo, né? Tudo se baseia em ações administrativas. E aí eu fico me perguntando, historicamente, por que existiam policiais. Eu gostaria de entender o porquê que eu tiro um delegado de uma delegacia, um escrivão. Não é crítica, não, ao delegado que lá estava. É a estrutura que é montada, meio capenga, ninguém sabe por quê. Todas as ações do Detran, como você bem está colocando aqui, elas são meramente administrativas. Eu vou lá, eu tenho que preencher um papel, não existe nada policialesco. Então, eu gostaria de entender, um dia eu vou aprender por quê. E depois eu acho que este momento é que é interessante, essa regionalização, essas superintendências terem uma relativa autonomia para a decisão e agiliza enormemente. O Estado, pelo seu tamanho, o Estado, pela sua máquina burocrática, a partir do momento que ele cria uma autarquia e deixa com que essa autarquia adapte-se à sua região, como é o seu caso, conhecendo aqui a região, daquilo que é possível fazer as adaptações e atender o cidadão, eu acho que essa é a função do Estado. Deixar esta coisa de o Estado, só ele, gerenciar absolutamente tudo. Para nós que já passamos pelo Estado, sabemos melhor do que ninguém que em outros momentos é uma escadinha. Eu aqui posso responder por A, mas eu tenho que pedir para o B, que vai levar no conselho do C, para ir até lá em cima, para depois voltar na mesma escadinha. E o cidadão fica esperando aqui. Então eu acho legal que essa filosofia tem que se ampliar mesmo. Regionaliza e deixe com que aquela região, obedecendo normas do Estado, obviamente, resolva e adapte as melhores condições. Então, isto é elogiável, entendeu? Só que, agora, é novo isso, né? Ainda nós temos um processo cultural nisso aí. Nós temos que aprender a usar esta máquina chamada internet também, né? Que ajuda em muito. Nós temos que aprender a usar isso aí e muitas vezes nós vamos a algum lugar que poderíamos fazer de casa. Né? O próprio Francisco Lascala aqui, nós conversávamos antes do programa, ele tinha lá uma dúvida, e até pela própria idade dele, essa internet, como para mim, é uma bomba, a gente não sabe apertar muito aquilo lá. Ainda temos que aguentar isso, hein? Então, na verdade, hoje ele recebeu uma informação do Rogério aqui, e eu estava ao lado, fora do programa, e aprendi que posso um monte de coisa, né, Chico? Resolver rapidamente. Olha que beleza. Imagina, a esteira do que o Iberê está dizendo, Dr. Rogério, pergunta que eu gostaria de agregar, que é o seguinte, de fato, era a figura do despachante policial, que resolvia os problemas, né, junto ao Detran. Era o despachante policial, esse era o termo, é o termo até hoje. Né? E, no entanto, hoje o cidadão já não precisa mais recorrer, ou ainda há necessidade do trabalho do despachante, ou seja, ele continua sendo importantíssimo, evidente. Mas eu digo, já muitos serviços ele não precisa mais recorrer ao despachante. Exato. O que o governo do Estado fez foi elevar o status do cidadão ao mesmo do despachante. Quer dizer, antigamente o despachante é quem conhecia tudo, só ele conhecia os trâmites de como conseguir resolver determinados problemas ou conseguir determinados documentos. Né? Com essa transparência que o Detran tem hoje, já está tudo ali no site. Né? Então, é até uma recomendação que a gente faz, que o cidadão, quando ele não souber exatamente o serviço que tem que ser prestado, ou que taxas ele tem, que documentos ele tem que levar para o Detran, para a Ciretran,
que taxas ele tem que pagar, que ele entre em contato com o Detran. Ele pode acessar o site do Detran e lá tem as informações. Se ele tiver dúvida, ele pode ligar para o Disque Detran, então tem um número que é o 0300 101 3333, que atende... Número fácil, 0300 101 3333. Exato. Segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 8 da noite e aos sábados até as 15 horas, ele pode tirar as dúvidas do seu caso específico. Então, quando ele comparecer, se for necessário ele comparecer a Ciretran, ele já vai com todos os documentos, com tudo aquilo pronto. O atendimento é muito mais rápido. A demora no atendimento muitas vezes se dá porque a pessoa não trouxe o documento, ou não trouxe a certidão, alguma coisa, sim, ou muitas vezes teria que ter uma firma reconhecida, por semelhança, por autenticidade, sim, depende isso de cada documento. Ele tendo essa informação, pronto, ele chega e resolve o problema dele muito mais rápido. Né? Existe o Fale com o Detran também, que você acessa pelo próprio site do Detran, que ali existe todas as principais dúvidas que as pessoas têm em relação aos procedimentos estão lá. Se não tiver ali a dúvida, se não respondeu a sua dúvida, ela pode enviar uma mensagem, ela vai receber também por e-mail aquilo. Né? Então, é importante acessar esse serviço. Então, a transparência hoje, ela está cada vez maior. Então, a dependência hoje do despachante, para aquele cidadão que tem tempo, tá, e que consegue, claro, interagir com a internet, ele resolve o problema sem isso vale para licenciamento do veículo, para renovação de documento, para tudo? Para todos os serviços, quer dizer, o cidadão não depende do despachante. O despachante é uma figura importante para o Detran, claro que é um parceiro. Eu digo até porque se todas as pessoas que hoje utilizam despachantes passassem a recorrer a Ciretran, seja aqui em Santos, seja em qualquer uma outra, nós não teríamos capacidade de atender, ou seja, as filas seriam muito grandes. Então, o despachante, ele é uma peça importante aí nesse processo todo. Agora, o que nos interessa é trabalhar com despachantes que estejam dentro da mesma filosofia do Detran, de transparência, de ética. Né? Aqueles despachantes que ainda procuram tirar vantagem ou dar um jeitinho não existe mais. O único jeitinho que existe é aí fazer conforme manda a legislação, manda as portarias. O jeitinho de quebrar o galho está cada vez mais difícil dentro do Detran. Então, para isso, nós contamos com os despachantes e nós conhecemos muitos deles que são que têm esse mesmo tipo de filosofia. Muito bem, mas é um avanço, sem dúvida nenhuma, nessas relações do Detran com o cidadão. Professor Iberê. Eu acho que até fica muito claro que a gente, quando fala do despachante, o despachante ele não fazia nada mais do que o trabalho dele. Né? Como nós éramos muito mais ignorantes dos caminhos que tínhamos que fazer, eu acho que essa expressão quebrar o galho, na verdade é dizer assim, eu vou levar no despachante, eu não aceito isso, é porque ele sabe onde tem que ir e o que tem que fazer. Eu, como não sei... E aí como é que eu traduzi isso aí? Não, eu vou no despachante porque ele quebra o meu galho. Quebrar o galho é o quê? Andar dentro das repartições, cumprir o que pedem e você não tem o seu tempo disponível. Então você dizia o quê? Ele quebrou, eu fui no despachante, ele me quebrou o galho. Gente, o despachante não é nenhum bandido não, ele está trabalhando lá. Só que ele tem habilidade, porque é a atividade principal dele, de conhecer toda a legislação e todo o caminho do que tem que ser feito. Agora, o Detran, como autarquia, está fazendo assim, uma escolinha através da internet, pelo que o Rogério colocou aqui, para que nós, que não somos despachantes, aprendemos aí de alguma forma mais rápida o que precisa ser feito. Agora, não vai eliminar nunca a figura, porque eu não tenho tempo de estar indo muitas vezes à repartição. E aí o despachante existe para cumprir esse papel. Tá certo. Rogério, eu peço a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo. E no próximo bloco, eu queria conversar com o senhor a respeito do processo de habilitação. Para o cidadão hoje tirar uma carta, que é um processo demorado e caro, sobretudo caro. E também agora se já está valendo a novidade com relação aos simuladores, para que as pessoas possam tirar a habilitação. Mas isso nós vamos conversar no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Empresas aéreas, operadoras de aeroportos e o Comando da Aeronáutica acabam de realizar um acordo histórico com o Ministério da Saúde, que permite o transporte aéreo gratuito de órgãos, tecidos e equipes. Uma iniciativa que vai agilizar os transplantes em todo o Brasil e transformar vidas. É a grande doação do setor aéreo brasileiro. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Este é o último bloco desta quarta-feira, dia 19 de março. E hoje recebendo com muito prazer o superintendente regional do Detran, Departamento de Trânsito, engenheiro Rogério Kranchaninov, e o professor Iberê Cirna, que é consultor em marketing político, especialista, publicitário, enfim, como comentarista. Eu queria agora, como deixei claro no bloco anterior, doutor Rogério, falar um pouco a respeito do processo de habilitação e também dos simuladores. Porque esse processo de habilitação hoje para o jovem condutor, para o novo condutor, é um processo demorado, que implica numa série de aulas teóricas, depois numa série de aulas práticas, da ordem de 20 aulas práticas pelo menos. É um processo difícil, longo e caro para o cidadão. Como é que isso poderia, dentro dessa perspectiva, dessa visão do novo Detran, como é que isso se poderia pensar em alguma coisa mais rápida, mais simples, mais econômica para o cidadão? E eu gostaria de saber também se os simuladores já estão funcionando. Tá. Bom, uma grande preocupação do Detran, e eu digo isso até como já está militando nessa área de trânsito já há bastante tempo, uma grande preocupação dos dirigentes, né, da área de trânsito, diz respeito à formação do condutor. Eu acho que aqui no Brasil, se a gente for comparar com um país aí chamado Primeiro Mundo, a formação do condutor ela é muito superficial. Ou seja, o condutor ele é preparado para passar no exame. Ele não é preparado para ir para as ruas e para as estradas. Ele não é preparado para condições adversas, né? Então, se estiver chovendo, pronto. Não tem o carta para chuva. Exatamente. O motorista que foi recém-formado, ou que tem uma carteira de habilitação nova, que já não sabe como exportar. Neblina, a estrada de terra e assim por diante, né? Então, existe essa preocupação toda e o que o Detran vem fazendo é, na verdade, a partir de agora, com a criação da autarquia, tornando essa preparação um pouco mais rigorosa, tá? Inclusive os exames, né? Sendo mais rigorosos, né? Então, vamos dizer assim, o simulador, ele só veio bem auxiliar, né? Veio não porque foi adiado isso por questões aí de, vamos dizer assim, da falta de estrutura em muitos dos Detrans aí país afora, né? Então isso foi adiado, se eu não me engano, agora até para o início do segundo semestre, a obrigatoriedade das aulas em simulador. Mas ele vai ser um complemento à formação que você tem hoje do condutor, que é uma formação primeiro teórica, aí virá as aulas com simulador, ou seja, é uma preparação, uma primeira preparação do aluno, para que ele não saia, não entre diretamente num veículo sem nunca ter tido contato com um veículo, não tem nenhum tipo de reação, ou seja, preparação, né, preliminar, inclusive com algumas já situações
imprevistas, como de repente uma pessoa atravessando na frente para testar seus reflexos, uma chuva repentina, um buraco que ela tenha que desviar, um carro quebrado, etc. Então tudo isso é simulado para que o aluno já comece a se preparar para as situações. E depois vem a parte prática, né? Que são essas 20 aulas antes do aluno se submeter ao exame. Tudo isso está passando, vamos dizer, o Detran está começando a tomar medidas, inclusive para monitorar a execução desses processos, né, com câmeras, com telemetria, para poder ter certeza de que o aluno está recebendo efetivamente aquela formação. Né? Para você ter exames mais rigorosos, né? Ou seja, sem vícios, eliminar vícios que a gente acaba identificando no dia a dia, os examinadores hoje, o que ocorre até então, e isso ocorre na maioria das cidades, né, são um grupo já antigo de examinadores que já estão ali há muito tempo, né, muitos deles são até voluntários, né, não são nem remunerados, né, estão ligados aí a Ciretrans, né, isso com o tempo, né, acaba adquirindo aqueles vícios normais, quando você não tem uma reciclagem. O Detran, e aqui já na região isso já está acontecendo, credenciou examinadores, tá, que hoje são, na verdade, quem vai fazer o exame não é mais determinado por uma Ciretran, um delegado ou um diretor. Isso é na medida em que o exame é marcado, um sistema, que é ligado à Prodesp, aleatoriamente escolhe um dos examinadores credenciados para a região, que passou por um processo de credenciamento e treinamento, né, para acompanhar aquele exame. Então, isso já elimina uma parte, vamos dizer, daquele vício que poderia ter, né, e tira um pouco dessa subjetividade. A telemetria já está sendo, vamos dizer, licitada. Então, os veículos que vão passar por exame vão ter câmeras, tá, e que vão ser monitoradas online, e as imagens ficam guardadas por técnicos do Detran, que vão monitorar isso e vão verificar qualquer ocorrência estranha durante o exame e que possa, vamos dizer assim, de repente não ter resultado na reprovação do candidato, né? Então, tudo isso para tornar um pouco mais rigorosa a concessão daquilo que é uma concessão do Estado para o cidadão, que é a sua habilitação. Tá? Então, na verdade, a habilitação não pode ser uma coisa assim que, não, daqui uma para mim, você vai lá e compra. Não, você tem que mostrar que você tem condições primeiro para ter e depois para manter. Isso custa. Isso custa. Isso tem um custo elevado. Agora, o custo, na escala, é o custo de mercado, né? Então, na verdade, o Detran, ele não tabela quanto é que a autoescola vai cobrar por aula, quanto é que ela vai cobrar pela habilitação. Ela tem as taxas, que são as taxas para emitir a habilitação. Agora, o mercado é livre, né? Então não existe um tabelamento, né? Tá certo. Professor Berê. Não, eu acho que assim, é um trabalho árduo, né? Que nós temos que seguir por uns bons 20, 30 anos aí para mudar esse perfil. Eu gostaria de acreditar que nós vamos chegar, e até eu estava aqui pensando, quem sabe com um karaokê que dá nota. Então eu vou para o simulador, sento lá, né, depois das minhas aulas, e vai dar número de pontos. Eu atropelei 14, matei o cachorro, passei no sinal vermelho, tudo no simulador. Aí apontou lá que eu tive 20 pontos, não tem subjetividade de ninguém. Tudo bem, pode ser fraudado com umas urnas eletrônicas, mas tudo bem, até é outra discussão. A minha preocupação é que você tira a subjetividade, que você colocou muito bem, daquele que está lá há 30 anos, às vezes ele até dorme no exame. Eu já flagrei algumas coisas, ele dorme, ele fecha os olhos, o indivíduo vai, e depois assim, na feira livre tem uma pergunta, né, tem uma brincadeira que é assim, moça bonita não paga, né? Também não lembro. Mas lá pode ser que na carteira eu nunca vi alguém feio. Eu tenho até o carioca que foi tirar, mas ele era muito feio, o cara ficou olhando para a cara dele, nem olhou, pegou no sono, foi embora. E assim, tire essa subjetividade, porque isso cria uma descrença muito grande na qualificação. Então, já que nós temos todo esse ferramental, eu sonho um dia de que não tenha isso. Meus amigos de autoescola, né, vou mandar um abraço para o Vlad aqui, os meus amigos de autoescola vão perder muito, obviamente, porque é um segmento de mercado explorado por essas autoescolas.
E não estão roubando de ninguém, está prestando um serviço. Agora, se existe esse maquinário, eu gostaria de ser submetido a um simulador, né? E este simulador não é o cara do meu lado. O simulador é que vai me dar a nota, que vai me submeter a uma série de ações que eu tenho. Tempo de reação, a decisão que eu tomei para lá ou para cá, e que me parece que a aviação já usa, né? Porque não tem o inspetor para tirar o brevet, não tem o inspetor que fala, vai agora, aterriza agora, não existe isso. Então é uma coisa técnica, que eu gostaria que um dia chegasse lá, né? Tira um pouco Seria bom, porque hoje o cidadão, para conseguir uma habilitação, ele vai gastar aí, miseravelmente, uns R$1.500, R$2.000 para poder tirar a habilitação, doutor Rogério. É esse mais ou menos o custo. Então há uma relação muito próxima das autoescolas com o Detran, no sentido, inclusive, o próprio veículo no qual o aluno presta o exame. É um veículo da autoescola, não é um veículo do Detran. Porque o Detran não tem os veículos adaptados para esse tipo de exame, mas esse seria um investimento natural. Ou seja, se é o Detran que concede a habilitação, seria lógico que o Detran também realizasse o exame e não deixasse essa atribuição para a autoescola, por mais que o examinador seja do Detran, né? Então, isso tudo eu tenho a impressão que é uma coisa para se pensar mais adiante. Mas, Chico, só uma coisinha, o Rogério falou uma coisa que eu achei brilhante. Nós, hoje, concedemos a carteira de habilitação e todo o esforço dele é para passar no exame vestibular e ter a carteira. Ele não está preocupado. Não é para aprender a dirigir. Não é para aprender a dirigir. Porque ele tira a carteira sem nunca ter ido por uma estrada, sem nunca ter dirigido na chuva. Então, acho isso importante. Que filosoficamente se prepare alguém para dirigir nas maiores adversidades do trânsito. E não pura e simplesmente com uma barreira que eu tenho que pular para ter uma carteira. E dar uma volta no quarteirão. Sem dúvida. Eu concordo que eu acho que isso tem que evoluir. Nós temos que essa questão de relacionamento, autoescola, Detran e cidadão, ela com certeza precisa ser melhor discutida e evoluir. Agora, no modelo que nós temos hoje, a autoescola ela é fundamental. Quer dizer, sem autoescola não tem formação do condutor. Então, a autoescola é um parceiro fundamental. Indispensável. E ele termina, na verdade, Chico, com o exame, ou seja, o examinador é do Detran, mas o veículo, ou seja, dentro dessa parceria está previsto que o examinador é credenciado pelo Detran, mas quem fornece o veículo é a autoescola. Né? Então, esse modelo ainda não prevê, por exemplo, a existência de veículos que não sejam da autoescola, né? Até porque o Detran não forma o condutor. Quem forma, a formação é feita através da autoescola. Tá certo. Bom, doutor Rogério, o senhor sabe, nós teríamos muito a conversar. O tema realmente um tema que envolve milhares de pessoas. A questão do trânsito, a questão do transporte público, a questão do novo Detran e tudo isso, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo, chegamos ao final. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, doutor Rogério, e boa sorte aí à frente da Superintendência Regional do Detran. Eu aqui agradeço a oportunidade, tá? Só queria deixar uma última mensagem, que o Detran está aberto, é transparente, o Detran tem uma ouvidoria, tem forma de se manifestar, seja para reclamar, seja para denunciar, seja para elogiar também. Sugerir, enfim. Sugerir, exatamente. Isso ele é cobrado pessoalmente pelo diretor-presidente pelas respostas a essas manifestações. Então, convido a todos que tiverem alguma manifestação, seja positiva ou não, que faça isso através desses canais que estão todos disponíveis, seja na Ciretran, seja através do próprio site do Detran. Muito bem. É a filosofia do novo Detran, Departamento de Trânsito. Professor Iberê, muito obrigado pela presença mais uma vez. Uma coisa, né, Chico? Não conseguimos falar aqui da Rússia, Ucrânia, Crimeia. Nós perdemos a oportunidade aqui com um ucraniano na mesa e não acabamos não discutindo. Dá para fazer um outro programa sobre isso? Mas programa de política internacional. Tá certo, professor Iberê? Obrigado, Rogério Cranciani9. Obrigado, Iberê Cirna. Obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.